A paz do Senhor a todos vocês. Neste momento eu quero reprisar o que o Senhor Deus ele me recobrou hoje. Hoje, na verdade, que eu digo esses dias agora, ontem para hoje, ele tem me recobrado muito para que eu possa, neste momento, mostrar para os irmãos aqui o que eu, na verdade, eu tive esta visão. Esta visão já está contada aí, mas eu quero aqui neste momento reprisar novamente essa visão, a qual o Senhor Deus me deu. Este é um aviso para o arrebatamento que iminentemente deverá acontecer por esses dias agora. Bom, quero dizer para você que mais uma vez eu estou dizendo aqui, eu acredito, eu creio que 100% Jesus arrebata a noiva dele neste ano de 2017. Para você que está ouvindo, que vai ser bem hipócrita e vai dizer que eu estou aqui dizendo datas, dia, hora, então entenda o que você quiser. Para mim não importa. Não importa se você me chama de falso profeta, não importa se você me fala que me chama de louco, porque a única coisa que eu tenho para dizer para você é que para o mundo isto é loucura. Para mim ou para os cristãos é poder de Deus. Sabemos que está prestes ao arrebatamento a acontecer. Sabemos que o arrebatamento já está a um escasso. E quero dizer para você que está agora ouvindo este áudio, que você, em nome de Jesus Cristo, coloque na posição de servo do Senhor e mude a tua história em Cristo Jesus. Significa que eu tenho que falar. Como vocês sabem, este canal é meu, Leão Pentecostal, a visão é minha, dou fé que tudo que aqui eu estou dizendo não está aumentando e nem diminuindo. Provavelmente você vai ver aí algumas imagens para dar uma ilustração melhor para avivar mais a sua fé. Eu quero convidar você a chegar e se firmar na presença de Deus. Porque se você não se firmar, saiba que você será deixado para trás. E eu quero aqui ler a visão novamente que o meu Deus, ele me deu em 2012. 9 de agosto de 2012. Amém? Eu vou começar a ler e espero que você entenda. Não temos muito tempo mais, acabou o tempo, está na hora de Jesus, ele arrebatar a sua noiva. E como eu recebi essa missão de falar para você, querendo você ou não crer, ou acreditar ou não, de uma forma ou de outra, você vai ter que passar por isso. Se você não subir no arrebatamento, você vai lembrar desta visão. Muito bem. Vamos então à minha visão. Muito bem. Eis aí a minha visão, que tive no dia 9 de agosto de 2012. Tinha eu acabado de orar às 4h15 da madrugada. Entreguei a minha oração a Deus e fui dormir. Estava eu deitado, embrulhado em uma coberta bem grossa. Neste sonho me lembro que eu estava bem agasalhado. Era uma noite muito fria, mas vi que eu estava deitado em um lote vazio. Porém vi que era um lote de contra-esquina e parecia que este lote estava em construção. Era como se tivesse começado uma construção. Eu não sentia frio, como disse. Estava bem agasalhado. Quando ouvi vozes que vinham da banda da minha direita e vi que era uma turma de estudantes. Porém, todos eram menores, mas tinha um menino que controlava todos os outros. Era o mais pequeno, mas parecia muito respeitado pelos demais. E eles, vendo-o deitado ali, com uma cama forrada no chão, eles me fizeram levantar, porque um deles chutava a terra para cima de mim.
como se quisesse divertir-se com aquelas atitudes. Porém, antes que eles fossem se aprofundando mais ainda naquelas atitudes, levantei, pois, muito rápido e segurei forte nos braços deles. Digo, em dois dele, comecei a dar conselhos que aquilo não era a atitude que eles deveriam fazer. Como eles vinham da escola, eu dizia para eles que eles não deveriam fazer aquilo, e eu indagava a eles dizendo: vocês são estudantes, vocês não podem ter esta atitude. E dizia ainda assim para eles: é isso que os seus professores te ensinam? Não terem a educação? Vocês têm que ter paz. Eu não estou segurando em seus braços para te bater, porque eu ensino a paz, e você precisa disso. Porém, eles ficaram parados me olhando, mas aquele que parecia ser o cabeça era um dos mais respondão, e disse alguma coisa truculando, mas se envergonharam e foram embora. Veja que, bom, daí saiu eles da minha presença, e voltei a deitar, mas de olhos abertos. Na visão eu olhava para as estrelas do céu. Era uma noite fria, porém muito linda, e por alguns minutos minha visão voltou-se para uma mulher de boa aparência, de saias longas, que me apareceu ainda perto de mim dentro daquele terreno, e disse para mim que iria me ajudar. E eu fui olhando para ela e vi que ela estava com seus pés e suas roupas todas sujas de massas de cimento, como se ela estivesse trabalhando em uma construção civil. Porém, ela parecia estar com muita pressa, e quando dei por fé, ela saiu depressa, muito depressa, correndo em direção de onde ela veio. E ao perceber, vi que ela tinha deixado algo para trás, uma blusa de cor laranja, uma blusa de manga longas, porém, bem rápido me levantei de onde eu estava deitado e saí correndo atrás daquela mulher, no intuito de lhe alcançar para entregar aquela roupa que tinha ficado para trás. Mas, como o lote era, ou o terreno era de contra a esquina, corri atrás, e ao chegar à esquina, só vi quando ela entrava em uma residência de um lado da rua, e de frente, quase da casa dela, havia um homem sentado em um comércio. Sei que era um comércio porque parecia uma verdura, um varejão de frutas, né, onde vende verduras, ou como um mercado. Então, ele veio ao meu encontro e disse: dá aqui, que eu sou o patrão dela, eu entrego para ela. Deixei então com ele aquela blusa e voltei a me deitar no mesmo terreno vago. De frente àquele terreno, estaria eu deitado da banda direita daquele lote, e assim continuei deitado e olhando para aquele céu, que era noite de madrugada. Quando fixei os olhos bem firme, aquele céu começou a aparecer uma pequena nuvem, e ela foi crescendo e tomando uma forma gigante, e foi transformando em um perfil de um homem de lado esquerdo. Daquele homem fluía luzes como se fosse um gerador de energia. Jamais conhecida aqui nessa terra, com uma glória muito forte de luzes, e de suas mãos ele manuseava como se fosse um passe de mágica. Nas línguas dos homens, a gente falando assim, falando umas imagens criar umas imagens criava a forma de japoneses, apareceu uma figura de monges, dragões e várias culturas lá do Japão. Era muito nítida as imagens que pareciam até que eu estava assistindo numa enorme tela de cinema, pois o céu era uma enorme tela. Após ter essas figuras me apresentado, viu eu que era culturas japonesas, emendando aqui, chinesas, essas culturas orientais. Mas ainda assim, eu não estava entendendo, porque essas figuras me apareciam das mãos daquele homem de branco. Continuando eu olhando para o céu, me saíram aquelas figuras da frente, aquele homem com um passo de movimento perfeito e rápido. Vi que ele novamente continuou a movimentar com suas mãos, como se estivesse trabalhando
em suas mãos, algo como se estivesse fazendo uma espécie de bola. E ele, como uma perfeição e com uma grande força, porém imperfeito arremesse, com suas mãos, modulou uma linda pomba em suas mãos. E soltando ele com muito carinho, pois pude sentir este amor imenso, como se lá verdadeiramente eu estivera, eu estivesse presenciado de perto tudo aquilo. Parecia que o céu desceu até mim. Aquela pomba saiu em um voo perfeito e de asas abertas, tomou o centro do céu e ela começou a brilhar, mais forte que a lua. Diria que seria impossível comparar aquela glória que eu presenciava. As suas asas esticaram e esta pomba se transformou em uma grande tábua de glória, como se fosse um grande livro, fixado no céu. Aquele homem saiu da minha presença, digo dos meus olhares, que fixo estava tudo aquilo, e vendo aquela grande folha de glória no céu, com uma espessura de grossura incalculável, vi com muita clareza saindo do homem, né? Era uma mão gigante, e vi que esta mão era a direita que saía com autoridade para dizer algo para mim. Porém, tudo o que aquela mão queria é me dizer algo com muita urgência. Então, ela saindo do meio daquele gigante, daquela gigante folha de glória, como se fosse um livro, né, irmão? Começou a escrever, como me lembrei de uma passagem bíblica que a mão de Deus escreveu na parede do rei Belsazar. Aqui está Nabucodonosor, mas eu estou aqui corrigindo Belsazar, que está escrito Mené, Mené, Passim, Passim, que traduzido seria pesado foste na balança e achado em falta, mas não tem nada a ver com a mesma coisa. Só digo que a mão me fez lembrar dessa passagem, depois que me lembrei dessa escritura, só que aquela mão gigante de glória começou a escrever no céu, como se o céu fosse uma folha de caderno. Na primeira linha, era tão rápido que ela escrevia que os meus olhos não conseguiam focar não conseguia focar naquela mão, pois a sua velocidade na escrita era impossível ver. Ela escrevia aquelas palavras, quando eu percebia, ela já tinha terminado de escrever. E a mão que escrevia na primeira linha, né, ela escrevia com muita perfeição e era em japonês. Eu dizia para aquela mão que eu não entendia aquele idioma. Então, ela escrevia em português em uma segunda linha abaixo. Porém, antes que eu conseguisse a ler a frase em português, uma luz forte, mais forte que o da lua, vinha de trás para frente, apagando aquelas letras escritas em português, onde não era possível eu concluir a leitura daquela escrita em português. E então, aquela mão saía do céu e vinha em meu encontro, e com um dos dedos me apontava repetidamente, como se estivesse aproximado ou aproximando o maior zoom desta terra diante de mim, como se dissesse para mim: é com urgência, faça rápido, e persistia e apontava em uma das deslocadas do céu, ela voltava em uma deslocada do céu, apontando seguidamente várias vezes diretamente a mim, né, irmão? Então eu dizia, eu não estou entendendo. Então aquela mão voltou ao céu e escreveu tudo de novo, começando pelo idioma japonês e na segunda linha em português. Mas acontecia que na segunda linha em português só consegui ler a segunda letra da segunda frase em português, onde antes do 2 tinha uma frase e eu não conseguia ler, mas o número 2 e após o número 2 pude ver escrito sexta ou six, que na verdade eu disse aqui que poderia haver escrito isso aí, six, né? Eu até citei quando eu, eu disse que eu vi, né, esse six, que provavelmente seria seven, né? Seria seven. Eu acredito que seria seven, que
em traduzindo em inglês, é 7, né? Então, eu vi muito rápido, fiquei naquela dúvida. Por isso que eu disse, será que é o número 2, né? O 00 e um 6, né? E como, na verdade, passou-se o ano 2016, né? Eu insisto ainda pelo ano 2017, que, na verdade, esse six seriam 6, ou seven, porque eu vi em inglês, né? Então, veja bem, e uma luz forte, mais forte que a lua, e assim se repetiu. Assim como a primeira vez, aquela mão que escrevia no céu saiu do céu e, como um grande zoom, aproximava de novo para mim e com seus dedos apontava para mim, como se estivesse me dizendo para mim: é com você que eu estou falando. Apressa, rápido, vai, eu quero urgência. É para você. E voltando a mão para o céu, recolheu aquele livro para o imenso espaço de onde começou, e a mão sumiu junto no meio do livro. O que será isso? Então veja que eu coloquei aqui, né? Eu escrevi isso aqui em 2012. Sei que Deus se apressa em fazer algo, mas ainda não sei o que significa. Pastor Paulo Sérgio de Almeida, servo do Deus vivo, fundador da Igreja Pentecostal Graça e Paz, tive esta visão e escrevi para que um dia eu tivesse a interpretação. Foi dia 9/8/2012. 4 horas da manhã da madrugada, às 6 da manhã. Então, irmãos, vocês estão vendo aqui que eu tive esta visão, certo? Eu gostaria, neste momento, de poder narrar esta visão, né? O intérprete que o Senhor Jesus me deu, eu me lembro muito bem que quando eu tive esta visão, eu procurei por muitas pessoas para me ajudar a interpretar, mas ninguém pôde me interpretar. Ninguém conseguia me dar o intérprete. Então eu fiquei assim pensando, meu Deus, o que seria? Então eu guardei esta visão e deixei no computador. Deixei por muitos longos tempos, formatei várias vezes, mas sempre essa visão estava sendo salva junto com o material que eu tinha. Muito bem. O que eu quero neste momento dizer é desta forma, né? Eu estava deitado, né? Embrulhado em um cobertor bem grosso, uma coberta bem grossa. Neste sonho me lembro que estava bem agasalhado, era uma noite muito fria. Mas vi que eu estava deitado em um lote vazio. Porém vi que era um lote de contra-esquina. E parecia que este lote estava em construção. Era como se estivesse começando uma construção. Eu não sentia frio, como disse, estava bem agasalhado. Muito bem. O que eu quero aqui citar, como disse, eu estava bem agasalhado. Eu estava na construção. Construção significa a obra de Deus. Você está na construção. Todos nós que pastoreamos, que recebemos a dádiva do Senhor, nós estamos diante de uma obra de Deus. Então, como Deus também, ele chamou teu filho para trabalhar também, fazer casas para os santos, assim também nós estamos aqui embaixo fazendo a nossa casa espiritual para que possa completar a nossa missão. Quando ouvi vozes que vinha da banda da minha direita e vi que era uma turma de estudante. Veja que eu vi uma turma de estudante. Eles estavam vindo, né? Brincando, né? Chutando um outro. Mas era uma turma realmente que estava no caminho da escola, mas na verdade não estava aprendendo nada. Porém, todos eram eles menores, mas tinha um menino que controlava todos os outros. O que significa? Significa que a escola, os alunos, são os fiéis da igreja, né? E os fiéis da igreja, eles têm um controlador, que na verdade chama-se o pastor. E este pastor nunca levou a sério levar a igreja, a noiva do Senhor, para encontrar com o rei. Muitas das vezes, eles até tentaram sufocar, como diz aqui, né? Veja que, porém, todos eram menores, mas tinha um menino que controlava todos. Era o mais pequeno, mas parecia muito respeitado
pelos demais, e eles, vendo eu ali deitado, com uma cama forrada no chão, eles me fizeram levantar, porque um deles chutava a terra para cima de mim, como se quisesse divertir-se com aquelas atitudes dele. Então veja que aquele menino que me jogava terra, né, por cima de mim, ele tentava enterrar a verdade. Ele tentava, porque eu estava deitado numa construção de um lote contra esquina, e ali eu estava pela metade. Significa que eu estava ali fazendo a obra de Deus, né? E, e na verdade, aquela obra de Deus, né, que é esta obra, estava incompleta. Então, o Senhor me deu esta visão para mostrar para vocês que aqueles meninos eram fiéis de igreja e aquele outro que era mais rebelde seria o mandante de tudo, seria o pastor que, na verdade, estaria ali querendo enterrar o verdadeiro evangelho, como eu estava ali pronto para chegar, né? E pregar o verdadeiro evangelho. Significa que eu estava com um cobertor muito frio, ou muito grosso, bem forte, e o tempo estava frio, gelado, né? Gelado, muito gelado. Então, veja bem que ele jogava para cima de mim, investia para cima de mim aquela terra, querendo enterrar a verdade. Mas aquela terra não parava em cima do cobertor e ela descia para baixo. Porém, antes que eles fossem se aprofundando mais naquela atitude, levantei muito rápido e segurei forte nos braços dele, né? Digo, em dois dele. E comecei a dar conselhos que aquilo não eram atitudes que eles deveriam fazer. Significa que, assim como eu estou aqui pregando no YouTube, falando para esses pastores mercenários, que o que eles estão fazendo, na verdade, contra Deus, é uma traição. E as pessoas que estão fiéis, né, que são os meninos, que são hoje os fiéis, né, eles estão sendo dominados, diz o Senhor, por crianças, né, rebeldes, por criança mirins, né? E veja que eles vinham da escola, né? E eu dizia para eles que eles não deveriam fazer aquilo. E eu indagava a eles dizendo: vocês são estudantes, ou seja, vocês são servos, vocês estudaram a palavra de Deus, vocês conhecem a palavra de Deus, por que vocês ficam transgredindo? Então, existe aqui, nessas igrejas que estão transgredindo a palavra de Deus, vocês não podem ter essa atitude, eu dizia. Assim eu dizia, estava dizendo como se fosse dizer para os pastores na época de hoje, né? Ainda assim, eu dizia para eles, mas eles não estavam nem aí, né, irmão? Nesse caso, então, né? Talvez eles me achou como coitado. Isto, eu sempre dizia para eles assim, que isso é isso que os seus professores ensinavam. Aí eu dizia: é isso que vocês entendem da Bíblia? É isso que você tem que aprender? Né? Muitas pessoas, na verdade, elas estão desnorteadas. Muitas pessoas, na verdade, estão sendo levadas para cair no abismo pelos pastores mercenários, os bandidos, os ladrões, os lobos. Então, eles não pregam doutrina, eles não pregam mais culto de poder e adoração ao verdadeiro Deus. O negócio dele é apacentar os fiéis e continuar como criança. O que Deus está mostrando é que esses pastores estão brincando com ele, estão usando a atitude de criança e o Senhor vai cobrar deles, né? Daí saiu eles da minha presença e voltei a deitar de novo. Agora veja aqui, né? Mas de olhos, né? Mas de olhos abertos, na visão, eu olhava para as estrelas, ou seja, eu estava deitado de costa, né, deitado de frente de bruços, e eu olhava para cima. Era uma noite fria, porém muito linda. E por alguns minutos minha visão voltou-se para uma mulher de boa aparência, de saia longas, que me apareceu. Essa mulher, irmão, ela me apareceu de repentemente, né? Me apareceu de repentemente na minha presença, ainda no chão, né? Ainda perto de mim, dentro daquele terreno, e disse para mim que iria me ajudar. E eu fui olhando para ela e vi que ela estava com seus pés e suas roupas todas sujas de massa de cimento, como se ela estivesse trabalhando em uma construção civil. Então veja que aí essa mulher representa a noiva de Cristo, que ainda trabalha pelos seus, ainda trabalha para juntar mais aqueles que, na verdade, fazem parte dessa noiva, né? Porém, ela parecia estar com muita pressa, significa, ela sabia que ela já ia casar, né? Ela sabia que já estava na hora, ela estava com muita pressa, e quando dei por fé, ela saiu depressa, muito depressa,
correndo em direção de onde ela veio. E ao perceber, irmão, vi que ela tinha deixado para trás uma blusa de cor laranja. O que significa isso? Veja que a noiva, ela me disse que iria me ajudar a evangelizar, né? E ela deixou para trás, ela saiu correndo e deixou aí uma blusa laranja, né? Uma blusa de manga comprida, né? Manga longas. Então, como eu vi essa blusa era meio descorada. Ela estava de vermelho para laranja, estava se alvejando. Porém, né, bem rápido, me levantei de onde eu estava deitado e saí correndo atrás daquela mulher, no intuito de lhe alcançar para entregar aquela roupa que tinha ficado para trás. Porque, irmão, eu vi esta mulher, né, ela estava vestida com essa roupa, mas ela tirou essa roupa dela, essa blusa de frio dela, né? E ela tirou, mas ela estava com outra roupa por baixo, e ela tirou e ela lançou fora, deixou. Se ela deixou dentro da construção, significa que vai ficar dentro da igreja. Essas pessoas, né, com certeza vai ser deixado para trás. Existem muitas pessoas que vai acontecer o arrebatamento, que elas vão estar dentro das igrejas, né, e não vão subir. Mas como o lote era de contra esquina, ou seja, era um lote contra esquina, tinha um lote antes da esquina, eu corri atrás e ao chegar à esquina, só vi quando ela entrava em uma residência de um lado da rua, né? E de frente, quase da casa dela, havia um homem sentado em um comércio, perto de um sacolão, né, irmão? Quero dizer para você, eu vou corrigindo alguma coisa aqui, perto de um sacolão, né? Então, eu vi que aquela mulher entrou numa porta muito estreita, irmão, que parecia mais uma tábua de 12 centímetros daquela porta. É, então, eu vi aquele homem sentado em um comércio, em um sacolão ali, né? Sei que era um sacolão, porque parecia uma frutaria, né? Parecia alguma coisa que vende legumes, frutas, né? Ou um mercado. Então, eu vi também que naquele sacolão, irmão, tinha frutas de primeira qualidade. Primeiro, eu sabia que tinha frutas de primeira qualidade. Só que me deixava assim impressionado ou meio assim atônito é quando eu olhava para dentro daquele, quando eu olhava ali para dentro daquele sacolão, as frutas estavam todas arrumadas, todas, e não tinha nenhum bicho. Eu sabia que não tinha, mas só que não tinha ninguém lá dentro. Tinha um moço sentado ali, né, barbudo, e ele cuidava daquele sacolão. E eu olhei para aquele sacolão, não tinha um bicho na fruta. Era fruta selecionada de primeiro mundo. E eu disse, mas por que aquele lugar não está cheio de pessoas? Eu pude entender que aquele varejão ali, aquele sacolão, aquele varejão, ele era um varejão futuro que está esperando o povo de Deus. São a comida, os frutos, né? Os frutos, na verdade, que estão sendo esperados para ser ceados, né? Ali eu pude ver. Então eu fui ao encontro daquele moço e disse, moço, o senhor viu, né? Aquela mulher que entrou aqui, ele disse, sim, eu vi, ela entrou aqui. Eu sou o patrão dela. Então, quando ele veio ao meu encontro e disse, dá aqui, que eu sou o patrão dela, eu entrego para ela, né? Eu falei para ele que ela tinha deixado aquela blusa para trás. Então, veja que essa noiva, né, ela já vai ser arrebatada e veja só que a blusa vai ficar ainda no poder de Deus, no controle, que na verdade é no controle do anticristo, mas a fé deles vão se firmar no poder de Deus. Então deixei com ele aquela blusa e voltei a me deitar no mesmo terreno vago. De frente àquele terreno, estaria eu deitado da banda da direita, né? Sim, eu estaria deitado e olhando para a direita daquele terreno. E assim continuei deitado e olhando para aquele céu que era noite de madrugada. Muito lindo, irmão. O céu era uma cor muito linda de noite e as estrelas brilhavam, irmão, como se fossem uns candeeiros acesos mesmo, ao vivo, nossos olhos assim que cegava. Quando fixei os olhos bem firme, naquele céu lá, começou a aparecer uma pequena nuvem. Irmão, começou vindo do mundo, de lá do fundo da escuridão, começou a aparecer
uma pequena nuvem. E ela foi crescendo e tomando uma forma gigante, foi crescendo, ficando do tamanho de um pneu de caminhão, de Scania, foi indo, né? E de repente se transformou em um homem de perfil de lado, né? De lado esquerdo. Daquele homem fluía luzes como se fosse um gerador, era relâmpago, né, irmão? E ali naquele momento, naquela exata hora, eu comecei a ver. Eu sabia ali, esse ali era Jesus Cristo, que estava ali se apresentando, né? O que iria acontecer, porque a face dele brilhava, eu não conseguia, mesmo no sonho, fixar os olhos na face dele. Era algo tremendo, irmão, era algo maravilhoso. Eu me impactava ao ver aquela maravilha, aquela suavidade, aquele amor, aquele longânimo, né? Na verdade. Então, é, era Jesus, com uma glória muito forte de luz, de suas mãos, ele manuseava como se fosse um passe de mágica, né? Na língua aí dos homens aí, ele manuseava, ele pegava e manuseava como se fosse um passo assim de mágica e lançasse, né? É, falando, fazendo ali umas imagens, né, irmão? Fazendo umas imagens é, de uma forma assim de japonesa, parecia umas figuras orientais, né, irmão? Pareciam umas figuras de homens, né? De monges, quero dizer, pareciam umas figuras de monge, dragão, e várias culturas lá do Japão. Era tudo do Oriente Médio, né, irmão? Aquele povo lá, chinês, japonês, era a cultura deles. Era muito nítida as imagens que parecia, até que eu estava assistindo um filme, né, irmão? No enorme telão de cinema, pois o céu era uma enorme tela. Então veja que nós estamos vendo aqui que ali o Senhor apareceu e manuseou ali, né? Ali de sua mão saía algumas imagens no céu, como se fosse como de dragão, saía a imagem de Buda, saía a imagem de, de tudo que aquele povo lá, chinês, eles e japonês, eles praticam, né? Então, isto aí, saiu essa imagem. E vinha, irmão, essa imagem crescia no céu e ela vinha diretamente até a mim, apresentava-se a mim, né? Após ter essas figuras se apresentado a mim, vi eu, que era uma cultura japonesa, chinesa também, né? Coreana, alguma coisa assim, aquele povo lá, mas ainda assim eu não estava entendendo porque essas figuras me apareciam na minha frente das mãos daquele homem quando ele manuseava, né? Daquele homem de branco. Continuando eu olhar para o céu, me saíram aquelas figuras de frente e aquele homem, né? Com um passo de movimento perfeito e rápido, vi que ele novamente continuava a movimentar com suas mãos, como se estivesse trabalhando em suas mãos, mais algo, né? Como se estivesse trabalhando em suas mãos, como se estivesse fazendo uma espécie de bola, né? E ele com uma perfeição, né? Que com uma grande força, né? Porém, perfeita remessa e com suas mãos ele modulou uma linda pomba em suas mãos. E veja bem que Jesus estava ali mostrando para mim os países que vão iniciar a guerra. Ele já me deu em visão que a China iria iniciar a guerra. Muitas das vezes nós estamos pensando que quem vai iniciar uma guerra oficial não é provocação, irmão, isso é rumor de guerra. Quem vai provocar mesmo uma guerra, quem vai iniciar uma guerra, é a China. A China vai iniciar uma guerra. Mas eu quero dizer para vocês que a noiva não vai estar aqui. Nós não vamos estar aqui para ver a China iniciar a guerra, né? Então, continuando eu olhando para o céu, né, me saíram aquelas figuras de frente e aquele homem com com passe rápido, né, perfeito e rápido, vi que ele novamente continuou a movimentar com suas mãos, como se estivesse trabalhando em suas mãos algo, né? Porém, perfeito remessa ele lançou. Com suas mãos modulou uma linda pomba em suas mãos e soltando ela com muito carinho, pois eu mesmo pude sentir este amor dele, né, irmão? Eu vi a expressão imenso, como se lá eu estivesse presenciando de perto aquela cena ali pertinho, né? Parece que parece que o céu desceu até mim naquele momento, né, irmão?
Aquela pomba saiu em um voo perfeito e de asas abertas. Veja que eu quero aqui voltar sobre o assunto do, da guerra que está para iniciar. Então, Jesus estava me mostrando ali, né, os domínios. Nós sabemos que China é Magog, Rússia é Gog, mas não tem nada a ver, irmão. Não tem nada a ver, não vai haver nada a ver com Gog e Magog agora. Tem nada a ver. Esse Gog e Magog vai ser depois do milênio. Então, depois do milênio que vai ser aí a guerra do Armagedon, né? Tem muitas pessoas aí pregando coisas que, na verdade, eu sei lá, eu não sei onde é que eles tiram tudo isso, mas incrível que pareça, prega uma coisa que, na verdade, está longe, né? Então, veja bem, né, que eu via com muita clareza, ele lançava ali, né, aquela pomba no ar, ele lançava a pomba no ar, e aquela pomba, né, virou ali uma grande tábua, né, uma espécie de um livro gigante. E eu ali fiquei olhando aquilo. Aquilo era um aviso que Deus estava dando, né, que ele está arrebatando a noiva dele. E naquele exato momento, aquela pomba, né, se transformou no meio do centro do céu num livro. E ela levantou ali, deitada, aliás, deitou, e do meio daquele livro saiu uma mão com a luva branca mais alva que a neve. E ali, aquele livro começou a ficar no céu aberto, e aquela mão começou a escrever na primeira linha. Tudo que ela escrevia na primeira linha ali era em japonês. Era em japonês, eu não entendia. Eu me lembro que eu dizia para aquela mão, né? Aquela mão escrevia em japonês e vinha até mim, próximo do meu nariz, e ali naquele exato momento ele dizia: apressa, apressa. Significa que era para me apressar a fazer a obra, a evangelizar. Aquela mulher, né, que saiu correndo, que eu entreguei a blusa dela, né, ela é a noiva. Ela disse: apressa que eu vou te ajudar. E veja que também nós podemos ver, né, que o Senhor tem realmente ajudado, tem levado centenas e milhares de pessoas a ouvir esses vídeos para que pudesse eles se converter e crer. Aqueles que têm mais crença na palavra de Deus, ele está aqui, né, irmão? Baseado na palavra de Deus, ele está dando a sua vida por Jesus. Então, ele está ouvindo. Então, ele está aqui comigo, aqui no WhatsApp, outros não estão inscritos. Então, veja que, né, quando começou a escrever ali, né, escrevi em japonês e aquela mão vinha até o meu nariz, dizendo para mim que eu deveria apressar. E aí eu dizia para essa mão de novo, dizia: não, eu não estou entendendo nada, eu não entendo japonês. Aí aquela mão voltou no livro de novo e ela escreveu em português. Só que quando eu estava lendo, né, da esquerda para a direita, vinha umas tochas reluzentes, como relâmpago, apagando da direita para a esquerda. Então, aonde eu cheguei, eu só cheguei a ver o número 2, eu cheguei a ver o número que para mim seria um 6, que na verdade, se fosse 6, o arrebatamento tinha acontecido, mas eu acredito que foi tão rápido que eu deva também ter confundido 6 com 7, e não, e é isso aí, irmão, né? 7 é 7. Então, quer dizer, eu não acredito que seria 8. Nunca vai ser 8. Nunca você vai me ver eu falando essa visão em 8. Eu acredito que seja 7. Eu só interpretei um pouco errado, né? Eu acredito que seja 7. Então, eu acredito que Deus nos deu um ano aí de colheita. E nós estamos vivendo um ano da colheita, porque nós vemos que Israel já completou 70 anos em 14 de maio de 2017. Né? No nosso calendário gregório, Israel vai completar 70 anos em 1970 anos, em 14 de maio de 2018.
no nosso calendário gregório. Mas, na verdade, não é nós que somos o relógio do mundo. Quem é o relógio do mundo é Israel. Todos devem olhar para Israel. O que está acontecendo, o tratado de paz, o que está acontecendo com os pedidos que a Bíblia lá está dizendo que deveria ser, sim, pedidas. Então, veja bem que nós estamos entendendo que o tratado de paz já está em andamento. Veja que o Trump, né, ele começou a fazer o seu tratado de paz. Mas, na verdade, para ele começar, o anticristo tem que estar presente. Então, ele sabe, se o anticristo não estiver presente, não tem como. Então, veja que ali naquele exato momento, aquela mão me advertia e dizia, vai depressa, corre, vai, eu vou te ajudar. Precisa você rapidamente a chegar aí e fazer a minha obra. E eu, irmão, quero dizer para você que a noiva, ela foi arrebatada. A camisa laranja é parte da noiva que ficou para trás, que é considerado como igreja. Ela não subiu porque, na verdade, ela não quis ser acelerado o espaço, né, de realmente santificar. Então, ela deu muito ouvido à carne, muito ouvido ao pecado. E é por isso que Deus tirou da noiva a parte da igreja que estava em pecado. E é isso que eu quero dizer para você. Deus me mostrou um número, e este número pode ser sim 2017. Este número pode ser sim 2017. Eu já não creio, se Israel fez 70 anos pelo relógio dele, eu já não creio de forma nenhuma que será em 2018. Eu creio que será neste ano, porque é o ano profético, é o ano de Deus, é o ano no qual o Rei e o Senhor do Senhor levará a tua noiva para a glória. Queira você crer ou não, você vai ver, você vai ouvir e você vai se arrepender, porque você não deu lugar ao Espírito Santo de Deus. O Santo de Israel quer te dar uma oportunidade, mas vocês são hipócritas, vocês não querem ouvir. Deus está falando, Deus está dizendo, mas vocês não querem ouvir. Por isso que eu quero dizer, é hora de você se reconciliar, é hora de você ouvir a palavra de Deus. É hora de você deixar Deus agir na tua vida. Deus precisa ter um encontro no teu lar, porque os dias de amargura virão e vocês não suportarão de tanta amargura, mas não terão escape, porque mesmo não negando a Jesus, serão, na verdade, atormentados, diz o Senhor. Mesmo negando a Jesus, serão também atormentados, diz o Senhor. Tanto negando quanto não negando, diz o Senhor, que serão atormentados, porque os filhos de Satanás também, eles serão atormentados nessa época aqui, né? Segundo a Bíblia, né? Nós vemos aí coisas que, na verdade, está acontecendo fora do padrão bíblico. Segundo a Bíblia, nós temos visto que o anticristo ele vai tentar persuadir milhares de pessoas e vai haver uma guerra contra eles entre as duas testemunhas que desceu do céu. Então eu quero te dizer que o Senhor, ele tem nos defendido enquanto nós temos nome para ser defendidos. Então, o que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, entra agora no teu quarto, arrepende-te do teu pecado, peça ao Senhor para que ele venha lavar as suas vestiduras com o sangue do Cordeiro, porque o Senhor está arrebatando a sua noiva. Você não quer crer, você não quer ouvir, mas eu estou te dizendo, se Deus me deu esta visão ele deu para vos entregar, porque eu tenho certeza que eu, como servo do Deus vivo, estou preparado para subir. E você, quando você ficar, o que você vai comer? O que você vai beber? Como eu disse para você, tanto você, não negando a Jesus, será martirizado, será decapitado, será destruído, né? Tanto você negando a Jesus, tanto você não negando. Por quê? Muitos do anticristo vão morrer, porque a Bíblia diz que cairão pedras de 30 quilos na cabeça das pessoas que aceitaram aquele chip da besta. Veja também que a Bíblia diz sobre os demônios que ainda vão ser soltos e estão esperando chegar a hora dele. O Senhor Deus está dizendo: a sua hora acabou, o seu tempo acabou. Deus está te chamando para entrar na arca. Entre agora em nome de Jesus, porque o milênio já vai começar. Assim que esses 7 anos passarem, no finalzinho, o milênio de Deus se estabelece.
Eu quero dizer para você que Deus me mostrou isso aí, e eu entendi que ele disse que a guerra já está prestes, a terceira guerra mundial, e ele disse ainda mais que o servo do Deus vivo, ele deve permanecer fiel. Ele está dizendo para você neste momento: abra a tua boca, confesse os teus pecados, joelhe-se, peça perdão aos teus inimigos, chegue àquele que você tem atrito, ainda que eles não queiram te perdoar. O Senhor está dizendo: vá lá, peça perdão, diga para ele que você o ama, porque sem este amor você não pode entrar no reino do Senhor. O Deus de Israel, ele está mandando dizer para você: estou aqui falando a visão que ele me deu. Ele disse para mim avisar para vocês. Ele disse para mim correr, apressar. Eu não sou falso profeta e nem muito menos sou esses profetas que querem os primeiros lugares nas cadeiras. Eu simplesmente sou pó, sou cinza, eu não sou nada. Eu sou simplesmente um instrumento do meu Pai, Jesus Cristo de Nazaré, me usar. Eu quero te dizer que o Rei dos Reis, ele está voltando para buscar a sua noiva. Ele está chegando, ele já está aqui. Eu quero dizer que a presença dos anjos dele, a teofania dos anjos dele, está nos anjos dele. E os anjos dele já estão posicionados, só esperando a ordem de nos levar. O Senhor, ele virá, querendo você ou não, acredite ou não, você está aqui ouvindo o que eu estou te entregando, porque eu quero te dizer, o meu desejo é que muitas almas, milhares de almas, se arrependam para Cristo, porque o Senhor arrebatará a tua noiva. O anticristo já está aí, diz o Senhor. A besta já está aí, diz o Senhor. O falso profeta já está aí. E diz o Senhor que o mundo já conhece o anticristo, diz o Senhor. Então eu quero te dizer para você, muitos às vezes, jamais vai dizer, quem diria que era ele? Quem diria? Quem pensou que seria ele? E vai ser, você vai ficar surpreendido, diz o Senhor. Hanai Shinekai. Ele está dizendo para você, tu ficarás surpreendido. Tu verás o quanto o Senhor tem falado contigo e você negado o nome dele. Vai ser um grande temor, uma grande angústia na face da terra, de amargura, a qual nunca houve nesta terra. Você pedirá a morte, mas não encontrará. Se matares, irá para o inferno, porque o suicida morrerá e vai para o inferno. Se você não negar e aceitar aí, se você negar a Jesus e aceitar aí a marca da besta, você vai para o inferno. Se você não negar a Jesus, você vai ser morto de qualquer maneira. Você vai ser espedaçado, você vai ser esquartejado. Está prestes a acontecer. Está na hora de você chegar e ter uma decisão com Jesus. O rei está voltando para arrebatar a sua noiva. Só a noiva os verá agora, depois dos 7 anos, no finalzinho. A noiva descerá, que agora não é mais noiva, são santos e santos anjos para governar no milênio como nosso Messias. Então eu quero te dizer o que o Senhor Jesus estava me dizendo, que o ano propício pode ser esse. Eu digo para você, comigo, que eu acredito 100% que é este 2017. 2017, acredito eu que é o ano da ceifa. 2017, acredito eu que a trombeta vai tocar. 2017, acredito eu 100% que nós vamos estar na glória. Mas quero aqui deixar-vos bem claro. Eu aqui estou dizendo que eu acredito 100%. Se porventura, né, dos milímetros a minha crença ela ser furada, eu quero te dizer que eu estarei esperando o Messias a qualquer hora, que seja agora, que seja o ano que vem, que seja daqui 20, 30 anos, eu jamais o abandonarei, mas eu tenho certeza que o Senhor, ele vai arrebatar a sua noiva este ano. Queira acreditar. Queira crer. Por isso, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. Que o Senhor Deus te dê mais uma oportunidade. E que você deixe o Espírito de Deus entrar na tua vida. Esta é a palavra de Deus para o mundo. Que Deus abençoe. A paz do Senhor.